dificuldade para interpretar as questões de programação que o professor dá, as atividades, as provas? Você tem dificuldade de entender exatamente o que o professor está pedindo? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação de textos voltado para as questões de programação. E vamos te dar 5 dicas imperdíveis para você melhorar sua interpretação de texto e assim aumentar muito a chance de você responder corretamente as questões. Para ilustrar o que nós vamos apresentar nesse vídeo, a gente colocou essa imagem aí para vocês conectarem o que realmente acontece dentro de sala de aula, né? Aí nós temos no primeiro quadro aqui, né, como o professor explicou a matéria, né, como o aluno entendeu. Geralmente, tipo assim, o professor explica a matéria, aí o aluno fala assim, não, eu entendi. Quando eu falo o aluno, eu vou dizer eu também passo por isso, eu também estudo, né? Então, como o aluno entendeu? Né? Na verdade, a gente acha que entendeu tudo, mas a gente filtra só um pouquinho. Aí, quando vem a atividade que o professor pede, aí a gente faz isso aí que está na imagem, né? Não faz nem como a gente entendeu, faz pior ainda. E o que o aluno realmente aprendeu? O que a gente realmente aprendeu? Na verdade, menos ainda. Mas na hora de uma atividade, na hora da prova, por exemplo, como o aluno foi cobrado? Sempre. Mesmo que não seja tão cobrado assim, mas a gente fica tão neurado que a gente acha que está cobrando para mais. Né? Pode ser até uma coisa fácil, uma coisa que foi explicada pelo professor, mas na hora da prova Mas a gente se sente cobrado como se fosse uma coisa muito maior do que o que é. Né? E na verdade, o que o professor queria? É a mesma coisa de questão aberta. Questão aberta, você fala assim, não, travei, não vou escrever nada aqui. E aí você não escreve nada na questão, você zera ela. Mas se você tivesse escrito, pelo menos o que você entendeu, pegou uma experiência que você já teve, ligou mais ou menos com a matéria, com certeza ela seria validada. A gente fica tão travado achando que o professor quer esse parque de diversão lá na questão e você não faz nada, aí você perde aquela questão. Exatamente. Essa imagem daqui, originalmente, né, ela é uma sátira do desenvolvimento de software, né? Mas a gente fez aqui algumas adaptações que eu acho que encaixou bem, ilustrou bem como é o processo da interpretação de texto, né? Não o processo da interpretação de texto, mas assim, como é o processo da gente receber uma questão, uma atividade, né? E como que se dá desde o momento que a gente recebeu a questão até a gente entregar a resposta da questão. E quando eu falo questão, pode ser questão de prova, pode ser atividade, pode ser exercício que você pegou na internet. Uma pergunta oral, né? Pode ser um desafio, pode ser várias coisas. Talvez você esteja se perguntando, eu estou fazendo um curso de programação, estou vendo um vídeo que é voltado para programação e estou vendo aqui interpretação de texto. O que tem a ver interpretação de texto com a programação? Tem muita coisa a ver. Porque, na verdade, antes de você começar a codificar, antes de você ir partir para o código, partir para toda a análise do programa, você precisa, primeiramente, saber interpretar. Não só questões de prova, questões de atividades, mas sim, entender o problema proposto, né? Esse problema pode ser tanto que um cliente passou para você desenvolver um certo sistema ou de atividades da faculdade. Tanto faz, não importa o problema. A questão é que você tem que saber interpretar corretamente o que foi proposto para você. Para além das atividades acadêmicas, né, isso vai seguir você para a vida toda. Você tem que saber interpretar. Muitas vezes você não vai pegar o cliente face a face e ele explicar para você, gesticular para você, desenhar para você o que quer. Se você estiver trabalhando remotamente, por exemplo, ele vai te mandar um texto e você tem que saber interpretar o que ele está pedindo. Claro, você vai
conversar com ele, dialogar com ele o que ele realmente quer, mas se você não souber interpretar, vai cair como estava na imagem lá, né? O que o professor pediu, o que o aluno entendeu, o que ele queria, o que o cliente queria, o que você fez, o que ele realmente queria. Exatamente. Então, por que a gente tem que estudar a interpretação de texto, resumindo, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade na interpretação dos problemas propostos em atividades, provas e também, como a gente falou, nos sistemas propostos, seja do que o cliente te contratou para fazer, etc. Né? E também existe uma certa dificuldade por questão de contextos e termos que não são vivenciados pelo aluno ou são extensos e confusos. Então, quando a gente tem esses termos que a gente nunca ouviu falar dentro do problema proposto, isso dificulta muito da gente entender corretamente o que está sendo proposto, né? Um exemplo que o Júlio gosta de citar é a questão dos jogos, né? Eu já peguei questão na faculdade, por exemplo, que o professor pedia assim, desenvolva um jogo tal. Mas se eu não sei, nunca joguei aquele jogo, como que eu vou saber o processo da jogada? Então, eu não sei como escrever. Então, eu preciso de ter vivência, né? Eu preciso que os termos e o contexto seja vivenciado. Porque, por exemplo, se o professor ele supõe que todos os alunos já jogaram o jogo Minecraft, por exemplo, e aí ele propõe na sala de aula para que a gente faça um clone do Minecraft. Quem já está acostumado a jogar e tudo vai ter mais facilidade de entender como vai montar esse sistema. Agora, quem nunca jogou esse jogo, Minecraft, nem nunca ouviu falar nele, já vai ter muito mais dificuldade. Então, a vivência, o contexto dos termos colocados faz diferença na hora de você entender corretamente o problema proposto. Antes de entrarmos nas dicas propriamente ditas, a gente precisa de estudar um pouquinho primeiro sobre o processo de interpretação de textos, porque a gente precisa de entender como se dá essa interpretação para vocês conseguirem aplicar corretamente as dicas que a gente vai te passar. Então, nós vamos passar por 3 etapas para você chegar à real interpretação do texto. Nós vamos passar pela pré-compreensão, pela compreensão e pela interpretação. Na pré-compreensão, supõe que o leitor entre no texto já com conhecimento prévio sobre o assunto ou área específica. Então, para você entender o que está sendo proposto, você já tem que ter vivido aquela questão. Foi o exemplo que a gente deu do jogo, né? Que se você nunca ouviu falar naquele jogo, você não vai conseguir entender o que está acontecendo naquele problema, né? O que você deve realmente fazer, né? Então, essa pré-compreensão é exatamente esse exemplo que a gente deu anteriormente, que a gente tem que ter conteúdos, né? Conceitos prévios já estabelecidos na nossa mente sobre aquele conteúdo que está ali no problema proposto. Muitas vezes eu já resolvi questão da faculdade que, como eu já tinha vivido aquilo, às vezes eu não estava nem lembrando da real solução na matéria, como que resolvia. Mas como eu já tinha vivido aquilo, então ficava mais fácil da resolução, né? Mas se você não viveu aquilo, fica mais complicado. Não que não haja maneira de você fazer se você não tem conhecimento prévio, né? O professor já está lá para explicar isso, mas, por exemplo, você tem que buscar fontes extras, são as dicas que nós vamos te dar para você alcançar o resultado com essa interpretação. E depois vem a etapa da compreensão. O leitor vai se deparar com informações novas ou reconhecer as que já possuía conhecimento. Por meio da compreensão, o leitor prende a informação nova com ele e agarra, compreende a intencionalidade do texto.
A compreensão ainda não é o resultado que você quer. Você até compreende. Quantas vezes que você está lá na sala e o professor fala assim, vocês entenderam? Aí você levanta a mão que entendeu. Mas na hora que você vai resolver uma atividade, né, ou na hora da prova, o branco. Aí você não lembra. Por quê? Você realmente não compreendeu o que o professor tinha dito. Porque quando você compreende, na verdade, você até liga, faz uma ligação com uma outra coisa, e aquela outra coisa faz você lembrar. Essa fase da compreensão, ela está muito ligada à questão das palavras, assim, do significado das palavras, mas não exatamente ao sentido do texto. Porque nessa fase de compreensão, você entendeu tudo o que, todas as palavras que estão descritas lá no problema, você sabe o significado delas. Então, você compreendeu aquele texto. Porém, o sentido por trás, a intenção real daquele texto, a gente ainda não chegou lá. Nessa fase de compreensão, é apenas o significado das palavras que estão ali. Você ainda não chegou na fase de poder entender o real sentido do texto. Agora vem o fechamento, né? A interpretação. A interpretação é a resposta que você dará ao texto, depois de compreendê-lo. Sim, é preciso conversar com o texto para ver a interpretação de fato. Você, como a Helena já disse, né? Você tem, às vezes é uma palavra-chave, um exceto que você não entendeu, você não consegue fechar. Então você tem que interpretar o que está pedindo, né? Não é apenas, será que eu entendi isso aqui mesmo? A interpretação aqui, aí você já chega na fase de entender o real sentido, o real significado do texto. Porque as palavras, o significado delas por si só, não são suficientes para você entender o que aquele problema está querendo passar para a gente. A gente precisa de algo mais, um passo a mais. Entender realmente a história por trás daquelas palavras, o sentido por trás. Como o Júlio falou, às vezes uma palavrinha pode ter vários significados. Então, para poder haver a real interpretação de um problema proposto, você tem que passar por essas 3 fases. Primeiro, você tem que passar pela pré-compreensão, que é você estar familiarizado com todos os contextos e termos utilizados naquele problema. Depois você passa para a fase de compreensão, que é você entender o significado de todas as palavras que estão escritas ali, e da interpretação, que é você entender qual é a história por trás daquele texto, o que aquele texto realmente quer te falar, o que está escrito nas entrelinhas daquele texto. Agora que nós vimos como funciona o processo de interpretação de texto, nós vamos ver as 5 dicas que vão te ajudar a passar por essas 3 etapas. Porque o objetivo é que você chegue na última etapa, que você chegue na efetiva interpretação de texto e não fique parado na primeira etapa e nem na segunda. Então, essas 5 dicas vão te ajudar a progredir nessas etapas e interpretar corretamente todos os problemas propostos. Primeiramente, tenha um dicionário de português ou glossário de termos de programação em mãos. Porque, como a gente já disse, muitas vezes é uma palavra-chave que você não conseguiu entender, você não procurou o significado daquela palavra e você perde a questão por um simples fato. Você não sabe o significado daquela palavra e ela significava tudo naquela questão. Então, claro, na hora da prova, o professor não vai deixar você usar o dicionário, né? Um glossário de termos, vai achar que é uma cola, né? Mas qual que é a dica aqui? Toda atividade, todo exercício que você for fazer, tudo que você puder fazer que não é a prova em si, né? São os exercícios, atividades, ou você mesmo que está tentando resolver algum problema, procurando na internet, alguma coisa para treinar, você vai fazer esse exercício de sempre pesquisar todos os termos que aparecer para você. Tudo que não for familiar para você, tudo que você
você pode até já ter ouvido falar, mas não fez parte da sua vivência, você vai pesquisar sobre aquilo para você entender corretamente o que que aquilo quer dizer. E aí você vai acostumar tanto e vai aprender tanta coisa nova que quando chegar numa situação, que a exemplo de uma prova, que você não puder consultar, você já vai ter estudado tanto, consultado tantas coisas que provavelmente os termos que você tiver estudado nesses momentos de exercício, e de prática, provavelmente vão ser eles que vão cair na prova. Vai ser muito difícil ter alguma coisa na prova que você já não tenha estudado se você criar o hábito de todo exercício, seja do livro, exercício do livro, seja exercício que o professor praticou, exercício que estiver os exercícios que o professor mandou, exercícios que você pegou na internet, ou exercício de algum curso, o que seja. Qualquer atividade que você estiver fazendo, sempre pesquise sobre os termos que tiverem naquele problema. Parece até pegadinha, né? Justamente aquela palavra. Já aconteceu isso comigo. Justamente aquela palavra, ou aquele termo que você não entende no exercício, não, que você está fazendo, é justamente aquela questão. O professor repete ela igualzinho na prova. Aí você não. Ah, não, por orgulho, né? Pelo ego. Ah, não, vou consultar, não, eu sei o que é isso aqui. E aí você acaba perdendo a questão. Interprete o texto através das suas próprias palavras, de modo a manter o mesmo pensamento do original. Então, quando você estiver lendo uma questão, tenta transformar ela, reescrever ela, que você vai ver se realmente você entendeu. Ou fala com a outra pessoa, né? Pede para a outra pessoa que é isso aqui que essa questão está querendo dizer. Pode parecer que é besteira. Eu vou reescrever, vou falar para outra pessoa. Todo problema que aparecer na minha frente não é assim para o resto da vida. Mas para você treinar, enquanto você estiver na fase de treinar a interpretação de textos, é bom você fazer isso, porque parece besteira. Mas quando você reescreve a questão ou explica para alguém do seu lado a questão, parece que a gente vê, enxerga aquelas palavras de uma outra forma. Começa a dar outro sentido para aquele texto do que somente ler. Então, é muito importante ou a gente reescrever com nossas palavras ou explicar para o nosso colega do lado o que aquele problema está querendo dizer e não simplesmente só ler a questão. Reescreva ela, né? E pode, tipo assim, deixa ela descansar. Depois que você passa um determinado tempo, lê de novo. Aí você vai ver se realmente você entendeu. É igual quando você está escrevendo um texto, você está escrevendo um artigo. Você escreve, você vai escrevendo. Passou um dia, você lê aquele artigo de novo, você fala assim, não acredito que é eu que escrevi isso aqui, né? Isso aqui está muito ruim. Aí você acha ruim, às vezes, do professor rabiscar seu trabalho. É porque ele está tendo uma outra visão. Você também, quando deixa aquilo descansar, esfriar a cabeça, quando você olha, você... Não, é isso aqui. Não tente resolver, já ler a primeira vez e já tenta interpretar e fazer daquele jeito. Descansa, raciocina, e aí depois você vai conseguir fazer. A terceira dica é: pegue uma folha de papel à parte, escreva suas explicações e faça notas. Além de você reescrever a questão, faça notas, escreva no cantinho do caderno, pegue uma folha à parte e faça anotações. Liga isso a alguma... Quando o professor estava dando a matéria, você lembra, quando você pega o exercício, você fala, o professor deu isso aqui, mas o professor acrescentou mais isso aqui. Então, pega mais essa dica, essa nota que o professor falou, anota do lado do caderno, preste atenção, pega os pontos-chave. Quando o professor estiver explicando, vai pegando isso, anotando no caderno, porque justamente tem professor que costuma até mudar a entonação de voz, né? Ele muda a entonação de voz porque é justamente aquilo que ele vai pedir na prova. Então, se você pegar isso e fazer suas anotações, vai ficar mais fácil. Na dica anterior, você vai simplesmente reescrever a pergunta. Agora, já nessa dica, você vai fazer as suas associações, né? Então, quando você estava lendo, aí você lembrou de alguma coisa, associou alguma coisa que o professor falou, igual o Júlio falou, ou não necessariamente o professor, você associou com alguma coisa que você leu em algum lugar, ou você ouviu em algum lugar, você puxa uma setinha ali
e faça as suas anotações relativas àquilo na hora em que vier na sua cabeça esse insight, porque depois vai fazer diferença na hora de resolver o problema. Certifique-se de ler as perguntas por completo e com cuidado para identificar as palavras-chave que ajudarão você a responder a pergunta. Então, é justamente isso que a gente estava falando, né? Pegue essas palavras-chave. Muito cuidado com essas palavras-chave, né? Elas são as pegadinhas da questão. É ela que vai te levar ao sucesso ou não. Eu tenho o costume de eu vou lendo o problema e vou sublinhando todas as palavras-chave. Porque, assim, é sempre aconselhável você ler mais de uma vez a pergunta, né? Ou o problema, né? Então, quando você vai lendo, você lê pela primeira vez, sublinha as palavras-chave. E aí, quando você for reler, você já vai dar uma atenção especial e encarar de uma outra forma essas palavras que você tinha marcado na primeira vez. E, normalmente, o que o problema está querendo tem muito a ver com essas palavras-chave. Então, é importante você, na hora que estiver lendo, você sublinhar tudo que piscou uma luzinha na sua cabeça quando você leu alguma palavra, vai sublinhando ela, que provavelmente ela vai ser importante para a resolução. Com as palavras-chave em mãos, dê uma pesquisada ou uma estudada na matéria que trata sobre o assunto. Pegue lá o dicionário de português, como ele já disse, anote, né, faça a anotação, pega mais outros materiais que falam sobre o assunto, um livro, né, assista um vídeo sobre o assunto, mas não esqueça também de um dicionário de inglês para ele te ajudar na hora que você estiver lá na questão, lá de repente tem uma palavra de tecnologia, né, que tecnologia tem muitos termos em inglês, pegue lá para você tirar essa dúvida, ver o significado. Isso, é muito importante, todas essas palavras-chave que você marcou, tá bem, o conceito, assim, tá bem solidificado na sua cabeça, para você poder interpretar de forma correta. Então, todas as palavras-chave você tem que pesquisar, pode ser na internet, pode ser em livros, mas você tem que ir atrás, como o Júlio falou, pode ser no dicionário, você tem que correr atrás e buscar informação para você estar claro na sua cabeça todas essas palavras-chave, porque senão você não vai conseguir interpretar corretamente o problema proposto. Não deixe a dúvida para a hora da prova. Aproveite a hora do exercício, pegue o dicionário, pegue todo o material que você pode pegar, que a gente já citou aqui, para facilitar o entendimento da questão. E pode parecer que é muita coisa nova, ter que passar por esse processo todo para cada questão, mas é sempre que a gente está explicando detalhadamente como é que se dá o processo de interpretação e tudo, mas quando você for colocar em prática, você vai ver que não é nada de outro mundo. E com o tempo, seu cérebro vai estar tão mais acostumado, você vai ter sido exposto a muito mais termos, vivências, conceitos, que você já não vai precisar tanto de fazer isso, já vai mais que no automático, você já vai estar conseguindo interpretar corretamente muito mais facilmente. Vai virar uma rotina. Fazendo isso, você não estará só preparado para resolver os problemas propostos, mas também irá treinar seu cérebro para os desafios que irá encontrar pela frente na sua carreira. Faça um teste. Sai daqui agora. Pegue uma questão que você acha bem difícil de entender, aplique essas dicas e depois comenta aqui abaixo se foi mais fácil ou não você interpretar e chegar na resolução correta desse problema proposto. E se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Aí não se esqueça de também seguir a gente lá no Instagram, @casal.dev. Lá a gente também vai ter muitas dicas para você e também a gente vai estar mostrando nosso dia a dia como programadores, desenvolvedores aqui para vocês, tá? Então, dá o like aí, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, @casal.dev. Até o próximo vídeo. Até.